14 civis baleados por criminosos, mais de 20 ônibus incendiados e um policial militar executado a sangue frio. Esse é apenas um resumo do cenário assustador que tomou conta do estado de Rondônia. Nos últimos dias, a capital Porto Velho e outras regiões enfrentaram uma onda de violência sem precedentes. Ataques coordenados por uma das maiores facções criminosas do país, o Comando Vermelho, deixaram ruas em chamas e a população aterrorizada. É realmente muito triste a situação que está sendo vivida lá em Rondônia, né? As pessoas estão sem acesso a transporte público e, além de não terem acesso a esse transporte, elas estão verdadeiramente com medo de sair nas ruas, visto que já existem diversas notícias aí demonstrando que os criminosos estão assassinando civis a sangue frio. Eles simplesmente estão indo na rua e atirando em quem estiver pela frente. É triste ver que, pelas outras questões importantes que estão ocorrendo no Brasil, como a questão do Pix, essa situação lá de Rondônia, lá de Porto Velho, acabou sendo ocultada, né? Essa notícia acabou não chegando em muitas pessoas, visto que o povo está com o foco direcionado em outras situações igualmente importantes e também em outras situações não tão relevantes, como o Big Brother ou enfim. Então, visto que essa ocorrência não teve a devida atenção, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês todos os detalhes sobre o que está acontecendo por lá, para que você fique informado sobre essa situação tão preocupante que está ocorrendo aqui no país, lá no estado de Rondônia. Mas antes eu só vou pedir para você deixar o gostei aí embaixo, tá? E de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. Então, dados os recados, vamos agora para o vídeo. Tudo começou no conjunto habitacional Orgulho do Madeira, localizado na zona leste de Porto Velho. Essa área é conhecida por ser dominada pelo Comando Vermelho, uma facção criminosa de grande influência no estado. Nos últimos meses, a Polícia Militar realizou diversas operações nessa região, prendendo foragidos, apreendendo armas, munições, drogas e cortando ligações irregulares de água e energia. Entre as apreensões estavam um revólver, 3 carregadores de pistola, 30 munições de calibres variados e 2 rádios comunicadores. Além disso, foram descobertas mais de 150 ligações clandestinas de energia elétrica e água, que foram imediatamente interrompidas. Essas ações criaram um ambiente de tensão crescente, que se agravou mais ainda após a morte de um dos chefes do Comando Vermelho, no dia 8 de janeiro de 2025, durante uma operação policial. E como já era de se esperar, como eu acabei de narrar para vocês, tendo em vista esse ataque, um ataque legítimo sofrido pelos criminosos, eles fizeram o que já era imaginado e reagiram a esses ataques da polícia de forma extremamente violenta, atacando não só os policiais, mas como a população que não tem qualquer vínculo com a situação ocorrida, mas como já era de se esperar de criminosos covardes, como os membros de facções criminosas aqui no país, eles atacaram a população de forma extremamente bárbara, como eu vou demonstrar aqui para vocês. Esse conflito teve um, entre aspas, início lá no dia 27 de dezembro de 2024, quando a Polícia Militar realizou uma grande operação no conjunto habitacional Orgulho do Madeira. A ação resultou na prisão de 4 foragidos e na apreensão de armas, munições e drogas, mas também acirrou os ânimos na região dominada pelo Comando Vermelho. Essa região passou a ser alvo de operações constantes, gerando uma crescente insatisfação entre os criminosos da região. Até que no dia 8 de janeiro de 2025, a situação escalou, com a morte de um dos chefes da facção, que foi morto em uma dessas operações. 2 dias depois, no dia 10 de janeiro, uma viatura da Polícia Militar foi atacada a tiros na zona leste de Porto Velho, próximo ao Orgulho do Madeira, enquanto perseguia 2 suspeitos de uma motocicleta. O para-brisa da viatura foi atingido, mas felizmente os policiais conseguiram escapar sem ferimentos. E infelizmente, no dia 12 de janeiro, o cabo Fábio Martins da Polícia Militar foi assassinado com 6 tiros na cabeça, em frente à sua casa,
no conjunto habitacional Orgulho do Madeira. Ele estava de folga e ainda por cima estava acompanhado de sua esposa no momento do crime. Essa execução foi uma retaliação direta do Comando Vermelho contra as operações realizadas pela polícia na área. Após o crime, os criminosos tentaram explodir um totem de segurança instalado no conjunto habitacional, que funcionava como um dispositivo de monitoramento 360 graus e com um canal direto de comunicação para emergências policiais. Já no dia 13 de janeiro, os ataques coordenados começaram. Homens encapuzados incendiaram ônibus na linha do Orgulho do Madeira, mas a partir desse momento, a onda de violência se espalhou por Porto Velho e regiões vizinhas. Na noite do mesmo dia, 5 ônibus foram incendiados em diferentes pontos, 2 do transporte coletivo de Porto Velho, um de Candeias do Jamari, além de um ônibus escolar em Itapuã do Oeste e outro de uma empresa privada em Mirante da Serra. No total, mais de 20 ônibus foram queimados em apenas 3 dias, incluindo ônibus escolares e de empresas privadas. Carros e caminhões também foram alvos de vandalismo. E por decorrência desses ataques, todas as linhas de transporte coletivo foram temporariamente suspensas lá em Porto Velho. Esses criminosos são tão covardes que eles realizaram ataques ao transporte público. Um dos meios de transporte mais utilizados pelos trabalhadores aqui do país, né, por pessoas que não possuem tanta condição, que no caso é a maior parte da população. E a covardia é tanta que eles conseguiram tirar o acesso da população a esse meio de transporte tão importante, né? Através dos diversos incêndios que eles realizaram. Mas a situação ela consegue ficar ainda pior. Na noite do dia 15 de janeiro, a violência atingiu um patamar extremamente bárbaro. Nesse dia, os criminosos balearam 14 pessoas inocentes, civis, que não possuíam qualquer relação com o conflito. Os ataques ocorreram em diversos locais. O principal deles ocorreu quando os criminosos passaram atirando em um bar lá da zona leste de Porto Velho. Além disso, diversos ataques ocorreram nas ruas, baleando pedestres e até mesmo ciclistas. Então vejam a barbaridade desses bandidos. Eles, além de terem executado um policial militar de folga, que não estava nem em operação, eles assassinaram um policial militar que estava na sua folga, na frente de sua esposa, eles ainda atiraram em pessoas a sangue frio, no meio da rua. Atiraram em ciclistas, atiraram em pessoas que estavam em um bar, pessoas que não têm nenhuma relação com o conflito ou com a polícia, ou com a operação policial que ocasionou a morte do chefe da facção, assim como realizou diversas apreensões. Então eles simplesmente vão nas ruas e atiram em quem estiver em sua direção. Um ato totalmente covarde e um ato totalmente bárbaro, que deve sim ser combatido com força pelas unidades da Polícia Militar, assim como pela Polícia Civil Federal e até mesmo pela Força Nacional, que foi acionada para dar reforço às forças de segurança pública lá do estado de Rondônia. Desde o início dos ataques até o dia 17 de janeiro, 13 pessoas vieram a óbito, sendo 8 em ataques realizados pela facção criminosa e 5 por decorrência de confrontos com a polícia, sendo nesse caso em grande maioria criminosos. Em resposta, o governo do estado de Rondônia solicitou a ajuda do Ministério da Justiça, que enviou 60 agentes da Força Nacional para auxiliar nas operações de combate ao crime organizado. A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso também enviou um helicóptero para reforçar o patrulhamento. Na divisa com o Acre, o policiamento também foi reforçado, enquanto o governo acreano também disponibilizou uma aeronave para apoiar as ações de segurança. Até o dia 18 de janeiro, mais de 50 pessoas foram presas, sendo 16 delas diretamente envolvidas nos ataques. 14 armas de fogo foram apreendidas e a polícia segue realizando operações para desmantelar o Comando Vermelho na região. Como você acabou de ver, o resultado dessa crise foi devastador. Foram diversas pessoas mortas e grande maioria dessas pessoas são civis que não têm nenhuma relação com o conflito e que infelizmente foram mortos pelos traficantes. Grande maioria deles, inclusive, não foram mortos em trocas de tiros que ocorreram e acabaram tomando uma bala perdida, não. Muitos desses civis que morreram foram mortos a sangue frio, simplesmente estavam passando nas ruas quando esses criminosos chegaram e atiraram
nesses pedestres ou nessas pessoas que estavam em bares, assim como até ocorreu a morte de um ciclista, né? O cara estava pedalando ali na praça, chegou um criminoso e simplesmente alvejou ele sem nenhum motivo. Então é uma verdadeira crise que está ocorrendo lá em Rondônia, mais especificamente em Porto Velho. Eu fico triste que essa notícia não tenha chegado a tantas pessoas, né? Infelizmente, apesar de ter sido um caso extremamente grave que está ocorrendo por lá, essa notícia acabou não se propagando tanto pelo país estar debatendo outras questões, né? Então essa notícia acabou não se espalhando tanto, é muito triste, mas trouxe esse vídeo aqui na intenção de tentar trazer essa notícia para mais pessoas, né? Eu gostaria que você deixasse aí nos comentários como você acha que pode se solucionar essa situação por lá, no meu ponto de vista, com enfrentamento policial pesado, que deve ser mantido. A polícia não deve recuar, deve bater de frente com o crime organizado. Obviamente essa solução é a curto prazo, a longo prazo temos outras questões como a educação, como o Estado prestar serviços à comunidade, né, para impedir que pessoas entrem na criminalidade, aumente mais ainda o poder da facção criminosa, mas a curto prazo a solução é um enfrentamento pesado por parte da polícia, que deve atuar com toda a força contra esses criminosos. Esse vídeo vai ficando por aqui. Peço que você deixe o gostei aí embaixo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo por aqui e eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo de hoje. Obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.